Olá a todos e bem-vindos ao Café com Sentido. Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar nos trechos do Pálido Ponto Azul, do Carl Sagan. Um clássico. Total. E a ideia é explorar como a ciência e principalmente uma foto específica, sabe, mudou muito a nossa ideia do nosso lugar no universo. Sim. Tipo, a gente deixou de ser o centro para virar outra coisa, né? Bem menor. Exato. E a nossa missão aqui é justamente essa, analisar essa jornada, como que essa imagem e toda a história da ciência por trás meio que nos força a encarar nossa pequenez cósmica, né? Pois é. E o que isso desperta, assim, de responsabilidade na gente? É um convite mesmo para pensar o que é ser humano nesse universo imenso. Ok, então vamos lá. Vamos começar com a imagem que deu o nome para o livro, o Pálido Ponto Azul. Aquela foto da Terra que a Voyager 1 tirou, nossa, lá em 1990, né? Isso, a 6 bilhões de quilômetros de distância. É muito longe, a Terra é só um pontinho de luz, quase some. O Sagan fala que é tipo um grão de poeira suspenso num raio de sol. Dá uma vertigem pensar nisso, né? Totalmente. E o mais incrível é que essa foto quase não foi tirada, sabia? Foi uma decisão meio de última hora virar a câmera da Voyager para trás. Sério? Nossa. Sim. E cada pixelzinho daquela imagem demorou mais de 5 horas para chegar aqui, viajando na velocidade da luz. A gente vê aquele azulzinho pálido, oceanos, atmosfera, e dá uma sensação de fragilidade, sabe? É quase doloroso. E o Sagan pega essa fragilidade toda e usa para um argumento filosófico muito forte, né? Ele fala que todas as nossas guerras, nossos líderes, impérios, toda a crueldade infinita, como ele diz, que a gente comete uns contra os outros por um pedacinho desse ponto. Pois é. Tudo isso parece tão pequeno, tão sem sentido visto de lá de longe. Desafia o que ele chama de nossa pretensa importância. E aí que está o paradoxo interessante que o Sagan traz, né? A mesma ciência que nos diminui, assim cosmicamente, é a que nos dá essa responsabilidade enorme, quase divina, de cuidar da vida aqui. Uhum. A humildade cósmica não significa ficar parado, né? Pelo contrário, é um chamado para agir, para preservar e amar esse pontinho azul, que é o único lar que a gente conhece. E essa imagem, ela é tipo o ápice de uma série de outras descobertas que o Sagan chama de grandes humilhações. Aquelas que foram tirando a gente do centro do palco cósmico. Exato. A primeira, e talvez a mais óbvia, Copérnico Galileu, mostrando que a Terra é que gira em torno do Sol e não o contrário. A resistência foi gigante, né? O julgamento do Galileu, a posição lá do cardeal Bellarmine, uma figura poderosa na época, que achava perigoso até sugerir que a Terra se movia. Nossa, e como? E essa sensação de deslocamento não ficou só na astronomia, né? A biologia também trouxe uns baques. Verdade. Descobrimos que nosso Sol é só uma estrela comum, meio na periferia de uma galáxia comum, a Via Láctea, que por sua vez é só uma entre, sei lá, centenas de bilhões de outras galáxias. O universo é muito, mas muito mais velho do que a gente pensava. É outra escala de tempo e espaço. Totalmente. E, biologicamente falando, Darwin e depois a genética mostraram nossa conexão profunda com toda a vida na Terra. A gente compartilha, tipo, 99,6% dos genes ativos com os chimpanzés. Fica difícil sustentar aquela ideia de que somos totalmente separados, sabe? Ou superiores. É quase um instinto nosso, esse antropocentrismo, né? Essa necessidade de se ver como especial, como o foco de tudo. Lembrei daquele filósofo antigo, Xenófanes, que já tirava sarro disso. Dizia que se os bois desenhassem deuses, eles se pareceriam com bois. É perfeito. E o que é fascinante é essa tensão constante. De um lado, a ciência tentando descrever o universo como ele é, mesmo que ele seja indiferente para nós. Um universo que não foi feito para nós, como diz o Sagan. Uhum. E do outro lado, esse desejo humano profundo por conforto, por histórias que nos coloquem no centro, que deem um sentido já pronto para tudo.
Tem críticos, tipo o Brian Appleyard, que o Sagan cita, que falam que a ciência é espiritualmente corrosiva por destruir essas certezas antigas. Entendo o ponto. Mas aí o Sagan rebate. Tá, mas qual a alternativa? Se agarrar em fábulas tranquilizadoras, mesmo sabendo que elas não são, bem, reais. E aí que tá, né? Porque apesar de parecerem humilhações, essa visão que a ciência dá do cosmos é, de certa forma, muito mais grandiosa, mais maravilhosa do que as visões antigas. Com certeza. Sagan argumenta que o conhecimento, mesmo o desconfortável, é melhor que a ignorância feliz. É meio como ser expulso do paraíso por comer o fruto da árvore do conhecimento, mas ganhar o universo inteiro em troca. Exatamente. Ao mostrar nossa aparente pequenez, a ciência, paradoxalmente, nos dá poder. A gente entende as leis da natureza, e isso permite criar tecnologia, medicina, viajar pelo espaço. Sim. Nesse sentido, a gente se torna meio que os guardiões do significado da vida, porque, até onde a gente sabe, somos nós, aqui nesse pálido ponto azul, que podemos pensar sobre o universo, tentar entendê-lo. O que nos traz de volta para aquela imagem, aquele único pixelzinho, contendo toda a nossa história. Todas as alegrias, sofrimentos, conflitos, paixões, tudo ali. E isso deixa a gente com uma pergunta para levar, sabe? Uma provocação que vem do Saga. Se absolutamente tudo que a gente já achou importante na vida aconteceu ali, naquele pontinho quase invisível, será que lembrar disso constantemente, dessa perspectiva cósmica, poderia realmente mudar o jeito como a gente se trata? E como a gente trata nosso único lar,